Boa noite. Sejam bem-vindos. Nossa live de hoje vai ser sobre livrando-se da vítima, como reprogramar sua mente para se livrar da vitimização. Dá 5 minutinhos para o pessoal ir chegando. Seja bem-vindo, Rodrigo. Quem for chegando já vai enviando a live para mais pessoas. Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vinda, Tia Gueu. Vai enviando a live. Hoje a gente vai conversar sobre como se livrar da vitimização. Como reprogramar sua mente. Seja bem-vinda, Terezinha, minha avó linda. Seja bem-vinda, Mayara. Vai enviando a live para todo mundo, gente. Clica no aviãozinho. Daqui a alguns minutos, 2 minutos para a gente começar. Esperar só as pessoas irem chegando. A gente vai conversar sobre como se livrar da vitimização. Seja bem-vinda, Bibi. Mais 2 minutinhos para o pessoal ir entrando. Nós vamos conversar hoje sobre como se livrar da vitimização. Rodrigo perguntando, Laurides, é porque eu chamo ela de Bia. Mais um minutinho. Pessoal, entrar e a gente começa. Hoje nós vamos falar sobre como identificar padrões de vitimização e como reprogramá-los. Nós vamos trabalhar todos os exemplos, como identificar a vítima em mim. Tá sem som? Confere o seu áudio aí. Seja bem-vinda, Paty. Tem mais alguém que não tá me ouvindo? Ah, então... Bibi, confere seu volume. O volume do celular de Terezinha, no caso. Tá todo mundo junto aí. Ótimo. Então, vamos começar. A gente vai falar hoje sobre como identificar os padrões de vitimização e como reprogramá-los. Como eu já vim falando nas outras lives, a importância da gente identificar esses sentimentos ruins e os padrões, os nossos padrões de mentalidade, é porque quando eu tenho uma emoção mal resolvida, quando eu tenho padrões associados a emoções mal resolvidas, a minha visão, seja bem-vindo, Renato, a minha visão da vida, ela fica deturpada.
E no caso da vitimização, eu tenho uma visão deturpada das situações e eu tenho uma visão deturpada de mim mesmo. Então a gente já conversou nas outras lives como se livrar da culpa, do medo, sentimento de inferioridade. Seja bem-vindo, Júnior. Então hoje a gente vai conversar sobre vitimização. E eu vou utilizar aqui 5 dicas que a doutora Tracy Marks, uma psiquiatra americana, ela dá 5 dicas de como identificar a mentalidade, né, de vitimização, e 5 dicas depois eu vou dar de como reprogramar. E dentro disso a gente vai conversando dentro dos pontos que ela elencou. Seja bem-vinda, Tia Tênia. Primeira coisa, quando a gente tá trabalhando dentro de uma mentalidade de vitimização, uma das primeiras características, né, é que a maioria das pessoas tem um tom negativo com você. E isso é tão importante a gente analisar, porque por vezes você vê alguém que tem esse sentimento, né, de vitimização, e por vezes a maioria de nós tem em algum momento, né, que se vê enquanto vítima, e a questão maior é a gente ir identificando e trabalhando isso no nosso dia a dia. Seja bem-vinda, Leinha, seja bem-vinda, Ana Clara. Então, a primeira coisa, as pessoas têm um tom negativo com você. Você é o tipo de pessoa que quando você entra, alguém fala algo com você e você sente, fulano é mal educado, fulano é arrogante. Pelo que a forma como a pessoa fala com você, você já julga, você já diz que a pessoa foi mal educada. Às vezes a pessoa te ignorou, por vezes a pessoa nem te viu. Mas você fala, fulano nem fala comigo, me vê na rua, finge que não me viu, e etc. E, claro, em algumas situações isso pode ser verdade, sim. Mas como a gente tá falando em todas as lives, é muito mais sobre mim do que sobre o outro. Eu tenho que identificar o que eu preciso mudar. Porque quando eu tenho essa mentalidade, eu tendo a trazer essa lente para qualquer pessoa, tá? Então, quando você achar que alguém teve, né, um tom diferente com você, que te tratou mal, ou foi arrogante, ou te ignorou, eu vou trazer para cada característica uma pergunta, né? Ao invés de você jogar para o outro e falar que o outro é arrogante, que o outro é mal educado, que o outro tá te ignorando ou não sabe tratar as pessoas, sempre se pergunte, será que eu tô muito sensível? Por quê? Porque quem dá o poder da atitude, da fala do outro, sou eu. Então, se um desconhecido, uma pessoa que nunca te viu, tem o poder de tirar a sua paz, se a pessoa só de te responder rispidamente já muda o seu dia, muda o seu humor, quão sensível você está sendo a ponto de dar poder a qualquer um para tirar a sua paz, para te ofender, que a gente vai falar muito aqui sobre ofensa, mas, e principalmente nesse sentido, se a forma como alguém fala com você, se a forma que o outro age com você te ofende, principalmente em termos de características, se a pessoa te chamar de gordo, se a pessoa falar que você tá feio ou o que for, te ofende com tanta facilidade, isso é sinal que tem algo mal resolvido em você. E por isso você tá tão sensível, por isso dói quando o outro fala. Porque se você tiver bem resolvido, aquilo que a pessoa vai falar vai passar batido, não vai doer em você. Então, se está incomodando, se está doendo, se pergunte por que eu fico sensível quando essa pessoa fala dessa forma comigo? Por que isso me incomoda tanto? Será que o problema realmente está no outro? Porque quando a gente quando a gente se ofende com qualquer coisa, se a gente joga logo pro outro, que o outro que é mal educado, que o outro que é arrogante, eu não consigo pensar que, será que o outro não está no dia ruim dele? Será que é sobre mim? Porque quando eu acho que todo mundo está tendo um tom negativo comigo, eu estou sempre interpretando as pessoas pro lado pessoal, trazendo a atitude do outro para mim. Mas às vezes o outro teve uma atitude ruim, teve um dia ruim, tá triste, tá lá preocupado com outra coisa, às vezes te dá uma resposta ríspida e você já traz para você.
que foi pra você, foi pra te ofender, foi pra te fazer se sentir inferior. E às vezes o outro tá lá nos conflitos dele e nem tá lembrando de você. Então sempre que, antes de querer jogar pro outro, pensa, será que não sou eu que tô sensível demais? E aí depois a gente vai conversar sobre como reprogramar isso, porque se ofender com muita facilidade está dentro, né, dessa mentalidade de vitimização. Então vamos para o segundo ponto. A segunda coisa que eu tenho que observar dentro de uma mentalidade de vitimização é: você usa demais o porquê? Você fica se perguntando, mas por que isso aconteceu na minha vida? Por que só comigo que isso acontece? Por que pra mim tudo é mais difícil? Tudo é mais complicado? E por quê? Por quê? Por quê? Claro, eu não vou entrar no mérito aqui de identificar qual é a dor maior, qual é a dor menor. Não, no meu objetivo não é classificar isso. Cada um sabe o que dói em si, sabe? Cada um sabe aquilo que às vezes, o seu espinho na carne, né? Aquilo que te dói, que você não tem uma explicação, aquilo que aconteceu com você, que você não encontra uma explicação e você fica ali se perguntando o tempo inteiro. Mas quanto mais você alimentar essa mentalidade de ficar querendo encontrar resposta para tudo que acontece na sua vida, querer ficar se perguntando, mas por que isso aconteceu comigo? Por que para mim as coisas... Eu tô reforçando. Cada vez que eu acesso essas perguntas, eu reforço o sentimento de me colocar no lugar de vítima. Eu reforço esse lugar de vítima dentro de mim e eu não encontro perguntas, ou eu não encontro respostas. Isso vai só reforçando essa mentalidade de vitimização e não me tira do lugar. Um exemplo que eu vi tem poucos dias, porque a gente sempre acha que o que acontece com a gente é maior do que o que acontece com o outro. A gente sempre acha, eu sou premiada, parece que eu fui premiada para isso acontecer comigo. Porque a gente acha que as nossas dores, a gente tende a achar isso quanto ser humano, que as nossas dores são maiores que a do outro. E aí, tava vindo o testemunho da Rebecca Nemer. Ela e o marido dela tentaram tudo quanto foi forma para poder engravidar e ela não conseguia. E aí ela contando um dia que ela estava no carro conversando com ele e se questionando do porquê, porque ela foi premiada para não ter filho, porque ela foi premiada para passar por essa dor e tudo. E aí ele vira para ela, o marido dela vira para ela e pergunta assim: por que não você? Porque a gente tende a achar que a nossa dor é maior do que a do outro, a gente tende a achar que as coisas ruins só acontecem com a gente. Quando a gente tem essa mentalidade de vítima, a gente sempre acha que tudo de ruim só acontece com a gente. Mas por que não? Porque isso a gente pode extrapolar para o diagnóstico de uma doença, para um abuso, para qualquer tragédia que aconteceu na sua vida. Enquanto você estiver buscando porquês, buscando as respostas, que por vezes você nunca vai encontrar, você só alimenta esse sentimento de vítima que não te leva para lugar nenhum positivo. Seja bem-vindo aí quem está entrando. Então, essa é a primeira questão, né? Será que não sou eu que estou muito sensível? Da primeira coisa. Segunda coisa, ficar fazendo porquês, né? E por que não eu? Quando algo acontecer na sua vida que você querer se colocar no lugar de vítima, que vier a vítima querendo falar, mas por que comigo? Pergunta, mas por que não eu? O que me faz ser tão especial que isso não pode acontecer comigo? Por que não eu? E vamos para a terceira característica de quem está atuando aí no padrão de vitimização. Você rumina muitas coisas. Assim como, né, a digestão de vacas e cavalos que ficam indo e voltando. A gente, no caso do ser humano, de ruminar emoções, da gente ficar visitando aquela memória, e a gente visita de novo. Coisas que aconteceram há 10 anos atrás. Eu vou lá buscar e sinto de novo a emoção. E fico lembrando, que não vai me levar para lugar nenhum. E aqui é importante a gente falar. Como a gente conversou na semana passada, o nosso cérebro ele sempre vai trabalhar no modo de economia de energia. Então, aquilo que eu já estou programado para fazer, ele vai repetir esse padrão. Então, a questão de
quando eu me coloquei no lugar de vítima, eu alimento isso, para eu sair desse lugar, eu vou ter que depois quebrar o padrão. Mas o meu cérebro ele vai reforçando isso. Então, quando você está na zona de conforto, enquanto vítima, você sempre vai buscar coisas para reforçar isso dentro de você. E a gente se acostuma nesse lugar de vítima, ao ponto de que a pessoa te traiu, te enganou há 10 anos atrás. E aí você continua no convívio dessa pessoa, até que chega um dia que vocês estão conversando, e aí você se exalta, aí você traz. Você não tá, a argumentação ali não tá funcionando, você busca algo de 10 anos atrás para lembrar essa pessoa dos papéis aqui na relação. Quem é a vítima? Eu sou a vítima. E eu abraço o meu lugar de vítima e fico ali sem querer abrir mão dessa vítima. E aí eu vou lembrando, vou falar, mas você me enganou, mas você me traiu há não sei quanto tempo. E eu vou ruminando aquilo. Eu vou relembrando o meu lugar de vítima e relembrando o lugar do meu algoz. E nesse sentido, é muito importante a gente falar disso, porque a gente vai alimentando isso quando a gente fala, por exemplo, de gente que faz chantagem emocional. Às vezes a pessoa quer que o outro faça algo e aquela pessoa não quer fazer, às vezes te diz um não. E aí você vai puxar uma situação que você foi vítima daquela pessoa. Mas naquele dia, aquela coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você fez isso e aquilo outro comigo, eu sou a sua vítima. E aí você fica acusando o outro, e você se torna o algoz do outro, para manter o seu lugar de vítima. Porque eu estou no meu lugar de vítima e eu vou defender esse lugar. Então eu vou lembrar, eu vou voltar em todas as emoções, para reforçar os lugares aqui, ó. Você é o meu algoz, eu sou a vítima. Porque eu só enxergo o meu lugar. Boa noite, Paty. A gente está conversando sobre 5 características. No final eu vou fazer um resuminho. 5 características pra gente... Pra quem tá chegando agora, chegou mais um monte de gente aí, sobre como identificar os seus padrões de vitimização, e depois a gente vai começar a falar sobre como reprogramá-los. 5 características que a doutora Tracy Marks, uma psiquiatra americana, que elencou essas 5 características e a gente está trabalhando dentro delas. Então, nós estamos na terceira, que é quando você rumina muito as coisas, você está trabalhando dentro de uma mentalidade de vitimização. Como a gente estava falando, da chantagem emocional, e você ficar realmente ali voltando para permanecer no seu lugar de vítima, porque o seu cérebro está condicionado a isso. E quando a gente fala de ruminação, de ficar buscando para poder lembrar, é sempre importante a gente falar de ganho secundário. Qualquer situação que eu estou me colocando enquanto vítima é porque eu tenho algum ganho secundário nessa situação. E aí é importante a gente identificar por que eu estou me colocando nesse lugar de vítima. É para ganhar mais atenção do outro. Então, quando a pessoa não faz aquilo que eu quero, aí eu vou lembrar, mas eu sou doente. Ah, mas eu tenho, inclusive, pessoas com transtornos psiquiátricos ou crianças, né, que às vezes têm o diagnóstico de alguma doença quando é pequeno e ele fala, mas eu sou doente. Eu não posso, você não pode fazer assim comigo. E aí a pessoa vai se firmando, construindo a identidade dela e agarrando a vítima a partir disso. Então, qual é o seu ganho secundário? Você se coloca no lugar de vítima, você agarra a vítima para ter mais atenção das pessoas, quando as pessoas não estão te observando, e aí você lembra elas o quanto elas te magoaram, o quanto elas te feriram, e você permaneceu do lado delas, e você agarra essa vítima para ter mais atenção. Quando elas não querem fazer algo para você, e aí você faz chantagem emocional para conseguir aquilo que você quer, você manipula as pessoas, você agarra o seu lugar de vítima para poder conseguir aquilo que você quer. Qual é o seu ganho secundário hoje para permanecer no lugar de vítima? Essa é a pergunta da terceira, né? Como eu falei, cada um eu vou trazer uma pergunta. Então, para quem rumina muito as coisas, quem fica ali se lembrando, trazendo sempre memórias de situações que você sofreu e que você se ofendeu com alguém e você quer jogar isso na cara do outro. Qual o seu ganho secundário com essa situação?
E vamos para o quarta característica, só olhar meu tempo aqui. Quarta característica de quem está dentro de um padrão de vitimização. Você não pensa bem de si mesmo. E aí é importante a gente analisar, né? E nesse sentido eu quero trazer bastante essa questão de identidade. Você não é aquilo que te aconteceu. Essa é a primeira coisa que eu quero trazer aqui. Você pode ter sofrido abusos, você pode ter passado por várias tragédias, você pode ter sido traído, enganado, você pode ter ido mal na escola, mas isso não pode definir a sua identidade. Você não é um abusado, você sofreu abuso. Você não é uma pessoa doente, você foi acometido de uma doença. Desatrele isso da sua identidade. A gente vai falar bastante disso na parte de reprogramação. Mas principalmente identifique. Quando você vai falar de você, você fala que você é burro, você fala que você é o quê? Então identifique o que você tem pensado a respeito de si. Porque quando eu trago para minha identidade que eu sou uma criança que foi abusada, eu trago eu carrego essa emoção comigo e eu vou enxergar a minha vida a partir disso. Eu sempre vou buscar situações que reforcem. Então, todas as vezes que uma pessoa me tratar mal, eu tiver qualquer atitude comigo, eu vou trazer essa atitude interpretando ela a partir daquilo que eu sofri. Ah, mas a pessoa tá fazendo isso comigo é porque é assim mesmo. Eu fui abusada desde a infância, eu sofro assim. Ah, é assim mesmo. Comigo sempre foi assim. É assim mesmo porque eu sou burro. E aí, desde a escola, eu já não ia bem e isso só vem reforçando. Então, o que você tem dito a respeito de você? O que você tem construído sua identidade em cima de quê? Obrigada pela interação, galera. Continue falando. Então, desse sentido, eu quero que você atrele. Você desatrele, né? Você identifique o que você tem dito a seu respeito. Você não é, novamente eu vou dizer, você não é aquilo que te aconteceu. Você identifica aquilo, o fato, e você tem que identificar qual foi a historinha que você criou sobre aquele fato. Um exemplo que a Luísa Vono, ela é uma coach de relacionamento, ela fala bastante disso, como foi o processo dela de identificar essa vítima. Que ela se sentia menos amada, ela não se sentia valorizada pela mãe dela. Porque a mãe dela não estabelecia horários, a mãe dela deixava ela ir para qualquer festa que ela queria ir. Então ela achava que a mãe dela não se importava com ela, porque a mãe dela agia assim. E ela construiu a vida dela em cima dessa historinha, que a mãe dela amava mais o irmão do que ela, que a mãe dela não gostava dela. Até o dia que ela foi perguntar para a mãe dela por que a mãe dela não regulava os horários. Isso já na vida adulta, ela construiu toda a identidade dela em cima disso. E aí a mãe dela foi e falou para ela que os pais da mãe dela tinham sido extremamente rigorosos e não deixavam ela viver, não deixavam ela sair. E ela disse, a mãe dela, né, disse para si mesma que quando tivesse uma filha ela agiria diferente. E era por isso que ela não controlava os horários, era por isso que ela dava liberdade. Então, havia um fato e ela construiu uma história em cima daquele fato. Porque no nosso cérebro a gente tem o viés de negatividade, a gente sempre tende a interpretar as coisas pelo lado negativo. Então, por isso que a gente tem que se policiar o tempo inteiro. O que eu tô pensando a meu respeito? Ah, que um professor agiu de uma forma comigo e agiu de outra forma com o meu colega. Ah, é porque o meu colega é mais inteligente. Ah, é porque o outro, é por isso que ele é o favorito. Porque as minhas notas sempre foram ruins, desde quando eu era pequena era assim. Então, identifica o que você tem falado a seu respeito. Quarta coisa, né? Vamos para a quinta característica. Quinta característica. Seu primeiro sentimento é de raiva e você se ressente do ganho de outras pessoas. Como assim? Vou falar. Todas as vezes que você vê alguém próximo a você ou alguém distante ganhando alguma coisa, você pensa, ah, mas por que pra fulano? Tudo de bom é sempre pra fulano. As coisas boas nunca vêm pra mim. Nunca vem pra mim. E aí isso a gente conversou bastante na live de gratidão, que quando essa mentalidade está sempre atrelada à mentalidade de escassez. Eu não consigo enxergar o que tem de bom na minha vida.
Então, eu trabalho dentro daquilo que eu acho que falta, aquilo que eu acho que tá faltando na minha vida, e quando eu vejo o outro ganhando, eu puxo a minha vítima e falo, mas é assim mesmo, na minha vida é sempre assim, as coisas boas sempre vêm pro outro. Porque na minha vida, por quê? Porque a vítima precisa de atenção, a vítima precisa de consolo, a vítima precisa ser acalentada. Então, todas as vezes que eu vejo alguém ganhando, eu puxo a vítima. E quando você está dentro de um padrão de vitimização. Então, eu vejo o outro ganhando, eu falo, mas isso aí eu devia vir pra mim, mas gente, olha, as coisas boas nunca vêm pra mim, só vem pro outro, só vem pro outro. E aí eu garro a vítima. E fico reforçando aquele sentimento dentro de mim. E tá atrelado à inveja também. Porque o que acontece? Quando eu tenho essa mentalidade, como a gente falou também do complexo de inferioridade, eu tô pautando a minha vida na comparação com o outro. Por quê? Porque para eu manter o meu papel de vítima, eu vou precisar de um algoz. Então, eu sempre vou me comparar com o outro. Eu sempre vou ter que manter um padrão de comparação para eu estabelecer esses papéis. Então, eu tenho o outro e eu que sou a vítima. Então, você tem que sempre manter esse padrão de comparação para que você tenha o outro enquanto o seu algoz para você permanecer no seu lugar de vítima. Tá? Então, esses são as 5 características. Vou fazer aqui um resuminho pra gente. 5 pontos que eu trouxe da doutora Tracy Marks. Então, a primeira coisa, a maioria das pessoas tem um tom negativo com você quando você está dentro de um padrão de mentalidade de escassez, de vitimização. A maioria das pessoas tem um tom negativo, todo mundo, tudo que te falam, você acha que você traz pro lado pessoal, a pessoa tá fazendo para te ofender. A pessoa tá sendo arrogante, tá sendo grosseiro com você. A maioria das pessoas. Você usa demais o porquê. Você se pergunta, por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Terceira coisa, você rumina as coisas. Você fica o tempo inteiro voltando nas memórias para reforçar o seu lugar de vítima. Quarta coisa, você não pensa bem sobre si mesmo. E a quinta coisa, você sente raiva e descontentamento com o ganho das outras pessoas. Quando você tem essas atitudes, você está dentro de um padrão de vitimização, uma mentalidade de vitimização. E agora vamos, né? Tá, identifiquei quando eu tô acionando a vítima. Então, assim, gente, quando eu falo aqui, ninguém vai mudar do dia pra noite. A gente vai identificando e reforçando. Porque é no cotidiano mesmo. Essa semana, teve um exemplo, quando foi na segunda-feira, eu liguei pra uma amiga minha, tava conversando com ela, e aí eu fui contar de uma situação que tinha acontecido, e aí eu contei um bocado de coisa pra ela. Aí quando foi no dia seguinte, que eu fiquei pensando, eu falei, gente, não foi assim que aconteceu. Quem tá falando isso é a vítima. Eu liguei pra ela e falei, amiga, não foi bem assim que aconteceu, não. O que aconteceu foi isso e isso e isso. O que eu falei foi a minha interpretação de vítima sobre a situação. Não foi a situação. Deixa eu confessar logo aqui o meu pecado, falei pra ela, porque eu vou falar de vitimização essa semana, então eu tava prestando ainda mais atenção nas minhas atitudes, né? Então, é todo dia. A gente tem que se avaliar o tempo inteiro, porque é natural do ser humano. Porque o lugar de vítima é um lugar cômodo, é um lugar passivo. Quando eu sou vítima, eu sou o recebedor. As pessoas que fazem algo contra mim, as pessoas que têm o poder de me ofender, eu estou na atitude passiva. Eu não preciso mudar, porque é o outro, é o meu algoz que precisa mudar. É o outro que me trata mal, é o outro que me maltrata, é o outro. E eu não preciso mudar. Por isso que eu agarro meu lugar de vítima, porque aí eu tenho, né, como mandar que o outro mude. E eu posso continuar no meu lugar de vítima, me lamuriando, porque eu não preciso sair do meu lugar de conforto. São os outros que têm que vir até mim. São os outros que têm que vir me dar atenção, são os outros que têm que vir me visitar, são os outros. E eu quero só receber. A Ana Beatriz, uma psiquiatra, ela trata muito disso, que quando você tá dentro de uma mentalidade de vitimização, você é extremamente egoísta, porque você só quer que os outros façam por você. Você precisa que o outro tome escolhas por você, você precisa que o outro tenha atitudes por você. E você não quer dar nada. Porque demanda energia.
quando você tem que se doar para as outras pessoas, certo? Então, fechando aqui, vamos pra... Tá, identifiquei os meus padrões, como é que eu vou reprogramar isso? E aí, vamos para 5 coisas também, 5 dicas que essa mesma psiquiatra, a doutora Tracy, nos deu para como reprogramar. Primeira coisa, aumente sua confiança, criando pequenas realizações, pequenas metas. Do mesmo jeito que o seu cérebro foi condicionado até hoje, que você é vítima, que que as pessoas que fazem com você, você vai condicionar o seu cérebro agora que você é capaz, que você pode fazer diferente. Então, como a gente falou até hoje, é muito mais sobre mim do que sobre o outro. E eu vou condicionando o meu cérebro. Para eu quebrar o padrão, eu tenho que mudar de atitude e mudar o sentimento. Então, eu vou, se até hoje, todas as vezes que algo aconteceu comigo, eu sempre atrelei a culpa ao outro, eu vou pensar a meu respeito agora. Tá, o que eu posso fazer para mudar isso? Pequenas metas, porque eu estou condicionando o meu cérebro a deixar de ser figurante para ser, né, o ator principal da minha vida. Então, o meu cérebro precisa aprender que a partir de agora eu vou ter atitudes diferentes. Eu não vou culpar o outro, eu vou me analisar. Então, eu vou estabelecendo pequenas metas e realizando. Para o meu cérebro entendendo que eu sou capaz disso, que eu sou capaz de me analisar. Todas as vezes que eu perceber que eu tenho uma atitude de vítima, eu mudo. E eu vou, aos poucos, mudando o meu comportamento e mudando o meu sentimento em relação às coisas. Segunda coisa. Exatamente. Dá uma paradinha aqui só pra eu ver o bate-papo, mas se eu prestar atenção que eu desconecto, vou continuar. Segunda coisa, ajudar os outros. Porque, como a gente falou, quando você está na mentalidade de vítima, você foca muito em você. Você sempre traz tudo para o seu umbigo. Você sempre traz tudo para o pessoal. A pessoa está fazendo comigo. É para me ofender. É para me machucar. E o outro, às vezes, nem tá lembrando. Nem tá lá no dia ruim dele. Nem pensou que era sobre você. Foi só uma atitude repentina e etc. Então, eu vou tirar o foco da minha dor e vou ajudar o outro. Porque e aí você com certeza conhece alguém que vive nesse padrão. Minha avó conta que ela tinha uma amiga que quando a pessoa ia contar alguma coisa pra ela, assim, fulano, eu tô com a dor, não sei da onde. Aí a pessoa fala assim, você não tá, quer ver, tá eu. Fulano, tal coisa de ruim aconteceu comigo. Minha filha, você não quer ver, tá? Quer ver? Aconteceu, foi comigo. Então, eu só consigo olhar pra mim, eu nem escuto o que o outro tá falando, porque eu tô tentando competir qual é a miséria maior, qual é a minha dor que eu tenho pra poder contar pra essa pessoa, pra eu reforçar o meu lugar de vítima. Porque lembra como a gente falou? É comparação. Se eu tô conversando com o outro e o outro se tornar vítima, eu perdi o meu lugar. Então, eu vou tentar retomar esse lugar de vítima. Por isso que, quando eu ajudo outra pessoa, eu saio desse lugar de vítima e me torno um ajudador do outro. Eu vou ajudar a sarar a dor de alguém. Isso já muda completamente a minha mentalidade, porque eu saio desse papel de vítima. E a partir de agora, eu sou o cuidador de alguém. Eu estou doando para alguém. E cientificamente, quando a gente fala de altruísmo, de ajudar o outro, os estudos agora já mostram que quando você ajuda alguém, você aumenta os níveis de dopamina na sua mente. Então, você está alterando toda a sua química cerebral. Você está quebrando o padrão de largar o lugar da vítima e você altera a sua química cerebral quando você faz isso. Então, é fundamental que aí a gente consegue mudar sentimento, como a gente estava falando. Quando eu mudo a minha atitude, porque o amor é o que o amor faz, lembra? Então, quanto mais eu agir com atitudes de amor para com o outro, eu começo... Oi, tia, que bom que você chegou. Quando eu tenho uma atitude de amor com o outro, eu começo a mudar o meu sentimento sobre mim. Lembra que a vítima ela tem uma posição, uma visão ruim sobre si.
Então, quando eu mudo a minha química cerebral, eu vou mudando as minhas crenças de capacidade, as minhas crenças de que eu sou especial para alguém, eu faço diferença nesse mundo. Quando eu me importo com a dor do outro e eu vejo que eu tenho a capacidade de sarar a dor de alguém, eu mudo completamente a minha visão sobre mim. E isso me tira desse lugar de vitimização. Porque agora eu posso fazer diferença no mundo, eu posso ajudar alguém. Eu vou ser especial para alguém, eu vou doar para alguém. Eu não sou mais só um recebedor que fica clamando por atenção das pessoas. E uma coisa importante de ressaltar que o Augusto Cury, ele fala muito sobre isso, que eu vou ajudar o outro, mas sem a expectativa de retorno. Porque entenda que é sobre você. Eu estou ajudando para eu mudar a minha química cerebral, entendendo que eu estou fazendo para o outro, porque eu não sou mais a vítima. Porque não adianta eu querer ajudar o outro e no momento que o outro não me retribui, eu pego meu lugar de vítima de novo. Mas eu fiz tanto pela pessoa e essa pessoa nem reconhece. Então, assim, faça identificando qual é. A gente tem que ser estratégico em tudo que a gente fizer. A gente já falou sobre isso aqui. Então, temos que ser estratégicos. Eu tenho que ter bem ciente na minha mente por que eu tô agindo daquela forma. Eu tô agindo para sair desse lugar de vítima. Então, eu não posso deixar que a minha mente, em algum momento, me sabote e eu queira voltar para esse lugar no momento que o outro não retribui do jeito que eu esperava. Tá? E a terceira dica, fazer a lista da gratidão. Essa doutora psiquiatra falou também, mas o Pedro Calabres também fala muito de você, todos os dias, no final do seu dia, você escolher 3 coisas para você ser grato. Porque lembra que a gente falou da mentalidade de escassez, de ficar se indignando porque o outro está recebendo e eu não estou recebendo? Parte dessa quebra, dessa mentalidade de vitimização é eu olhar para aquilo que eu já tenho e exercitar a gratidão. Tem a live da gratidão aqui, para quem não assistiu, eu te aconselho, vá, procure e assista. Tem tanto no IGTV quanto no YouTube. Mas assim, exercitar a gratidão vai te tirar dessa mentalidade de escassez, vai te tirar dessa mentalidade de vitimização. Porque você vai passar a ser grato por aquilo que você já tem. E quarta coisa, o fechamento do passado de dor. A doutora Tracy, ela traz isso. E como a gente conversou bastante aqui na live sobre perdão, perdoar a si e perdoar o outro. Porque quando eu alimento qualquer sentimento negativo, lembra como eu falei, eu alimento os papéis. Eu fico lembrando o que o outro me fez para eu permanecer no lugar de vítima. E lembrando que o outro é meu algoz, o outro que me maltrata. E aí eu fico alimentando. Enquanto eu não romper e perdoar e me libertar tanto da culpa do outro quanto a culpa a mim. Porque às vezes eu mesmo sou o meu algoz e eu fico ali só lembrando aquilo que eu acho que eu fiz errado e eu não saio do lugar. Por isso que um padrão ele vai reforçando o outro. Quando eu alimento o padrão da culpa, eu estou alimentando o padrão da vitimização também. Porque ao mesmo tempo que eu sou meu algoz, eu sou a vítima. E eu fico patinando, e eu não saio do lugar. Então a gente precisa, né? Que se você não assistiu, eu te aconselho, assista a live também do perdão. Como se libertar do perdão ao outro, né? E do perdão a si mesmo. Quinta coisa, tome suas próprias decisões, tome posse das suas decisões. Como a gente falou, o padrão de vitimização é um padrão de passividade. Eu dou poder ao outro para decidir como eu vou me sentir, eu dou poder ao outro para definir o que eu vou me ofender, o que eu não vou me ofender, qual é o destino que eu vou dar para minha vida. Tem pessoas que vivem perguntando a opinião das pessoas. E por vezes a gente fala esse padrão de vitimização da passividade, por quê? Porque eu não quero assumir a responsabilidade das minhas escolhas. Então eu atribuo ao outro, porque se der errado, eu vou ter a quem culpar. Se a pessoa me dá uma opinião errada e se a pessoa me dá uma opinião e depois dá errado, eu vou ter a quem culpar. Tem gente que quer, por exemplo, transferir toda a responsabilidade para Deus. O ser humano, a gente é mestre em querer transferir responsabilidade. Então, por isso que eu tenho que tomar posse das minhas decisões. Porque se eu transfiro responsabilidade, eu estou retroalimentando o tempo inteiro o meu padrão de vítima.
Porque eu errei, porque o outro me deu uma opinião errada. Mas a culpa é de fulano que matou meu sonho. A culpa é de Deus que eu orei, paguei preço, jejuei não sei quanto tempo e Deus falou que era. Aí depois deu errado, a culpa é de Deus. A culpa é de todo mundo, só não é sua. Nunca. Você nunca assume. Como a gente conversou na live de culpa, a questão não é ficar se culpando, mas ser autorresponsável. Assumir responsabilidade. Toda escolha vai ter um ônus e o bônus. E eu tenho que assumir isso. Assumir que eu estou escolhendo. A palavra diz que, né, na multidão de conselheiros tem sabedoria. Então eu tenho sim que ouvir a opinião das pessoas. Mas eu tenho que entender que no fim das contas a escolha é minha. E eu não vou poder culpar ninguém dos anos que eu perdi ou das minhas escolhas erradas, porque fui eu que escolhi. A vida é minha. Se eu deixei o outro escolher por mim, a responsabilidade também é minha. Então, e agora eu aconselho e assim recomendo demais a você ler o livro Autorresponsabilidade, O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira, que ele esclarece muito bem isso. Aquilo que, quando eu, por exemplo, eu atrelo para o outro o poder de escolha, eu já estou escolhendo. É uma escolha também. Deixar de escolher é uma escolha. E eu não vou poder culpar ninguém, a responsabilidade é minha. Enquanto eu não assumir isso e sair desse lugar de vítima, que as pessoas escolheram por mim, que as pessoas me impediram de realizar os meus sonhos, que as pessoas... É muito mais cômodo, exatamente, Marlene. É muito mais cômodo ficar no lugar de vítima e querer culpar o outro. Porque se eu culpo o outro, eu não preciso mudar. Se eu culpo o outro, é o outro que tem que mudar. E eu não preciso revisar as minhas escolhas. Eu não preciso revisar o meu comportamento. Eu não preciso gastar tempo e energia, gente. Porque você tem que ficar se analisando, policiando o que você está falando, policiando o que você está pensando, policiando o que você está sentindo. Tudo isso demanda energia. Então é muito mais fácil eu permanecer no meu lugar e continuar culpando as pessoas. Então, mas e qual é o fim disso? Que tipo de vida você quer? É uma vida de escassez? Porque uma vida de você estar sempre culpando o outro e vitimizando, o padrão de vitimização é um padrão de escassez. E aí, no livro O Poder da Autorresponsabilidade, Paulo Vieira traz exatamente isso. Cada um tem a vida que tolera. Aquilo que você tolerar na sua vida, isso vai permanecer. Então, se você quiser realmente, estiver disposto a quebrar esse padrão de vitimização, vai demandar energia, vai demandar análise e como um exercício todo dia de você estar ali se policiando. Mas, se você quiser uma vida de abundância, você vai ter que passar por esse processo. Diariamente. E é exercício. Em alguns momentos vai ser mais fácil, em outros momentos vai ser mais difícil. Mas a gente precisa sair desse lugar de vítima. Exatamente, quando assumimos nossa responsabilidade, Lene, eu falei aqui, mas é isso mesmo. Quando eu assumo minha responsabilidade, a gente é curado mais rápido. Porque eu não fico mais querendo culpar ninguém, eu não busco culpados. Eu analiso o fato e busco a solução. Como a gente falou na outra live sobre culpa, quando eu sou autorresponsável, o meu foco é a solução, não é o problema. O problema já aconteceu e eu vou focar agora em como resolver. Vou focar na resolução dos problemas. Certo? Então, agora fazendo o resuminho dos 5 pontos para reprogramar. Eu vou aumentar a minha confiança, estabelecendo pequenas metas, ensinando o meu cérebro que eu sou capaz de coordenar a minha vida, eu sou capaz de sair desse lugar de vítima. Eu vou ajudar os outros, como a gente conversou, o altruísmo, ele aumenta o seu nível de dopamina e isso muda o seu sentimento, te ajuda nesse processo de quebrar padrões e ressignificar aquilo que você... esse lugar de vítima. Terceiro ponto, fazer a lista da gratidão. Quanto mais você é grato, mais você olha para aquilo que você já tem. E você quebra esse padrão de escassez. Você sai desse lugar de vítima porque você olha para tudo aquilo que você já tem e você passa a ser grato, ao invés de ficar, né, se remoendo e se lamuriando por aquilo que te aconteceu, por aquilo que você ainda acha que não tem. Quarto ponto, fechamento do ciclo de dor. Você precisa perdoar a si mesmo e perdoar aos outros. Porque enquanto eu alimento sentimentos negativos em relação ao meu passado, em relação às situações ocorridas, eu retroalimento esse
esse papel de vítima. Eu fico mantendo o outro para que eu permaneça nesse lugar de vítima, vivendo uma vida de comparação o tempo inteiro. Ou por vezes, eu sou o meu próprio algoz e eu permaneço nesse lugar de vítima e eu também não saio do lugar. Porque, como a gente conversou na live da culpa, quando eu estou me culpando, eu estou olhando para o problema, eu estou focado no problema. Tudo aquilo que eu boto o foco expande. Então, eu tenho que mudar o meu foco do problema para a solução. Quando eu sou autorresponsável, eu curo mais rápido porque eu estou focado na solução. Porque o que já aconteceu eu não tenho como mudar. Quinta coisa tome suas próprias decisões. Seja autorresponsável, como a gente falou. Deixe de ser passivo. Pare de... As pessoas têm o poder. Que bom, Tia Bi, que bom, Tia Tênia. Gratidão por vocês aqui. Gratidão por todo mundo que tá aqui na live, na verdade, né? Vocês também, principalmente. Quando eu sou autorresponsável, eu deixo de ser passivo na minha vida e eu passo a assumir as responsabilidades das minhas escolhas, entendendo que as consequências delas sempre serão minha responsabilidade. Eu não atrelo mais o outro, eu não fico transferindo responsabilidade por que eu tenha a quem culpar depois. Deixa eu ver que horas são. E agora, para finalizar rapidinho, eu vou contar um pouco, exatamente, não somos coitadinhos, Lene, eu vou contar um pouco da minha experiência que eu tive, como foi para eu quebrar, né, o meu processo para ressignificar esse padrão de vitimização. Em 2016 aconteceu uma situação comigo e eu ficava brigando pelo lugar de vítima, né, porque a outra pessoa, na minha interpretação, estava se fazendo de vítima, e eu ficava brigando, querendo tomar esse lugar de vítima. E quando eu fui orar e conversar com Deus, né? Porque eu queria expor, eu queria contar o meu lado da história, porque é muito importante que a gente fale aqui nessa live. Em toda história, você vai ter várias versões e você vai ter a verdade. Porque como a gente falou, quando eu tenho uma emoção mal resolvida, quando eu tenho um padrão errado, eu faço uma interpretação errada dos fatos. Então, dentro de uma história, eu tenho as versões e eu tenho a verdade. E eu queria contar a minha versão, porque eu queria tomar o meu lugar de vítima. Que é natural do ser humano, porque a vítima ganha atenção, a vítima tem os ganhos secundários dela. E aí, quando eu fui orar, Deus me levou a ler uma história que, para quem quiser depois, no livro 1 Reis, capítulo 13, conta a história, tinha um profeta e tinha um homem de Deus. E Deus fala com o profeta que é para ele ir entregar o recado ao rei, e fala que depois que ele entregasse esse recado, não era para ele comer, não era para ele beber, não era para ele fazer nada naquele lugar, ele só entregasse o recado e voltasse por um caminho diferente do que ele tinha ido. E ele entrega o recado ao rei, e quando ele está voltando por um caminho diferente do jeito que Deus mandou, a Bíblia fala que o homem de Deus, quando fica sabendo que esse profeta tinha ido conversar com o rei, ele sai da casa dele, e ele vai até o profeta e ele fala para o profeta que Deus tinha mandado ele ali para falar com o profeta que era para o profeta ir na casa dele, comer e repousar. O homem de Deus fala isso. E o profeta, que tinha ouvido de Deus que não era para ele comer nem beber naquela cidade, aceita e volta e vai para a casa do homem de Deus. E a Bíblia fala que no momento que eles estavam comendo, o Espírito de Deus entra no homem de Deus e fala para ele e fala ao profeta que por conta da desobediência dele, ele iria morrer. E quando eu li isso, bugou muito minha mente. Eu falei, mas Deus, como é que o Senhor defende um mentiroso? E você puniu o homem que foi enganado? Como é isso? E aí, Deus me falou que ele nunca vai nos ver como vítimas. Deus, ele sempre, quando ele olha para nós, ele enxerga o nosso potencial. Ele sabe que a gente sempre tem poder de escolha. A gente não escolhe aquilo que acontece com a gente, mas a gente escolhe a nossa interpretação dos fatos. E como eu falei, sempre tem ganho secundário. Aquele profeta, ele teve o ganho secundário dele, ele quis acreditar naquilo que o homem de Deus, na mentira do homem de Deus, porque era conveniente para ele. Ele teve o ganho secundário dele. E uma coisa que Deus me falou é que cada um
vai dar conta de si. Cada um vai colher o fruto das suas ações e das suas escolhas. Deus nunca vai nos olhar enquanto vítimas. Deus nunca vai nos olhar enquanto coitadinhos. Ele sempre vai olhar para nós, nos dando a chance de escolher viver uma vida diferente. Nos dando a chance de sermos a nossa melhor versão. A palavra diz que coloco, pois, diante de ti a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que viva. Nós temos escolha de qual vida a gente quer viver. Se eu vou me agarrar à vítima e ficar vivendo uma vida de maldição, ou se eu vou resolver se ressignificar e me libertar disso e viver a versão que Deus me criou para ser. Porque Ele nunca vai me ver enquanto vítima. E outra coisa que essa história me ensina é que eu não tenho como, né, dar conta da colheita do outro, nem da semeadura do outro. Eu só tenho que me importar com a minha semeadura. Porque eu vou prestar conta a Deus das minhas escolhas. Por isso que eu não posso atribuir nem querer culpar ninguém pelo estado da minha vida. Eu sou autorresponsável. Deus me dá poder de escolha do que eu quero viver. E eu só dou conta da minha semeadura. Eu não tenho que dar conta da colheita do outro. O outro vai colher de acordo com a semeadura dele. É um problema dele. Se ele mentiu, se ele enganou, é problema dele. Eu tenho que identificar quais foram os meus ganhos secundários em acreditar na mentira, em acreditar no engano, em querer permanecer enquanto vítima, em querer esse lugar de vítima. Quais foram os meus ganhos secundários? E o que eu preciso fazer para daqui em diante quebrar isso? Porque Deus, quando Ele olha pra gente, Ele vê o nosso potencial em ser a nossa melhor versão, aquilo que Ele nos criou para ser. Então eu falo para você hoje, você não tem, e essa para mim é a frase da live, você não tem poder de escolher aquilo que acontece na sua vida, mas você tem poder de escolher a interpretação que você dá a isso. A palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nem tudo na vida a gente vai encontrar resposta para aquilo que nos aconteceu, mas nós podemos escolher a vida, apesar do que nos aconteceu. Eu posso escolher viver uma vida diferente, ser a minha melhor versão, apesar daquilo que me aconteceu, porque eu não sou aquilo que me aconteceu. Eu sou aquilo que Deus diz a meu respeito. Eu sou aquilo que eu escolho ser. Se eu escolher ser vida, eu vou ser vida. Se eu escolher mudar de vida, é libertador. Realmente, aquilo é libertador. Pois é, gente, e esses foram os meus aprendizados, né? Mas, como eu disse, é um exercício diário, porque a gente precisa se policiar o tempo inteiro, pra gente não tentar agarrar esse lugar de vítima. E aí, me contem agora o que vocês acharam da live. Deixa eu ver que horas são. Amém, amém. Amém. Alguém tem alguma dúvida? É, realmente, vai ficar salva, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. A live vai ficar salva. E amanhã, gente, eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Vou abrir várias vezes essa semana. Obrigada, tio João, obrigada. Amém. Amém. Eu vou abrir a caixinha de perguntas com sugestões para a próxima live. E aí eu quero que vocês me mandem depois vou abrir a enquete no Instagram. O que vocês querem aprender mais? O que a gente vai conversar no próximo sábado? Amém. Gratidão. E aí quero agradecer a todos que todos que estiveram aqui. Tem sido maravilhoso para mim. Tem sido um tempo de muito aprendizado. E eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço cada um que veio aqui. Isso mesmo, sair da culpa, sair da vítima e assumir a responsabilidade é libertador e poderoso. Isso mesmo, sabe? Isso mesmo. Então, gente, eu vou... Obrigado, Calipa. Valeu, Danilo. Valeu demais. Eu
Espero todo mundo aqui no próximo sábado. Eu vou avisar durante a semana, eu vou mandar qual vai ser o nosso tema do próximo sábado. Eu vou abrir a enquete. Quero que vocês me falem o que é que vocês querem aprender mais, o que é que a gente vai conversar, quais são os padrões que vocês querem identificar e reprogramar para a próxima semana. Quero já avisar também, gente, para quem é daqui de Unápolis, na próxima semana eu tinha parado por conta da pandemia, eu vou voltar aos atendimentos. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato, tá? E no próximo sábado, nosso encontro tá aqui marcado às 18 horas. E eu vou disponibilizar a live tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, para que vocês possam compartilhar e esse conhecimento chegue a mais pessoas. Ô, Paty, eu agradeço por todo o apoio, todos os meus amigos, todo mundo que tá aqui. Amém. Exatamente, Patrícia, tá falando que tem que colocar em prática todos os ensinamentos. E isso que é a questão mais importante, porque aquilo que eu sei na teoria não vai mudar a minha vida. Tudo que eu tenho dito aqui sobre reprogramar para ser livre do medo, da culpa, de tudo, você vai ter que... É condicionamento, a gente vai ensinando o nosso cérebro como pensar diferente. Então, é trabalho de você ir todo dia se analisando e reprogramando, todo dia. Não adianta saber na teoria, se você não praticar aquilo que eu tenho dito aqui, não vai fazer diferença, né? A gente tem que... Nosso cérebro, a gente quebra padrão com mudança de sentimento e de atitude. E a gente viu que muito do sentimento é produzido com atitude também. Vou encerrar a live. E um beijo. Agradeço todo mundo que tá aqui. Aguardo vocês no próximo sábado. E não esqueçam, todo mundo amanhã comentando no meu Instagram qual o tema que vocês querem para a próxima live. Amém, Rafa. Amém, Bibi. Obrigada. Gratidão. Boa noite, gente. Amém. Amém. Deus abençoe vocês também.